Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos vendo e escutando. Aqui a gente vai fazer o segundo podcast da enfermagem chamado PodEnf. E o nosso tema de hoje é a enfermagem no pós-operatório, pegando lá também um pouco da cirurgia cardíaca, que é mais o nosso foco desse pós-operatório agora. Comigo estão eu sou o Davi Cavalcante, acadêmico de enfermagem, e aqui na minha companhia também eu tenho Caroline Barbosa. Nossa querida Fabiane Wendling, Oi, gente. Fernanda Meirelles, ela tá aqui. Oi, gente. Uhul! E o Vinícius também, Vinícius Monteiro. O Vitor, ele participou da confecção desse podcast, mas infelizmente não pôde estar com a gente hoje. Por isso a gente vai dar o nosso melhor, porque ele também fez parte disso. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, gente, a gente vai falar um pouco, relembrar um pouquinho desses termos pós-trans e pré-operatório. A, toda a sua estadia, né, no quesito cirúrgico é dividido em partes, e quem vai falar sobre isso é a nossa amiga Fernanda. Fala, Fernanda, pode começar. Então, gente, para começar, a gente tem que lembrar também que essa unidade pós-operatória, ela é de alta complexidade. E por isso, a gente precisa também de um atendimento de enfermagem especializado para isso. Então, é lá onde a gente vai conseguir monitorar melhor o paciente e a recuperação desse paciente. Além também da gente prestar atenção também em possíveis complicações também geradas pelo ato cirúrgico que podem acontecer. Então, a partir disso, a gente vê que ele é dividido em 3 momentos diferentes. O imediato, ele vai se iniciar com o final da cirurgia, a partir do final da cirurgia, e vai até as primeiras 24 horas. Então, ele é um período mais crítico também nesse momento. E é um período em que a equipe ela tem que estar muito, muito atenta ao paciente e a qualquer tipo de modificação também, né, se houver, até para que, se algo ocorrer de alguma forma diferente, a equipe esteja também preparada para agir. Também temos o pós-operatório imediato, que ele é um período após essas primeiras 24 horas que nós vimos no imediato, e vai até completar esses 7 dias. Só que nesse caso, o paciente, pode ser que ele fique esses 7 dias, sim, na UTI, mas ele também pode acontecer que o paciente fique até menos dias também. E o pós-operatório tardio também, que ele vai se iniciar após os primeiros 7 dias. E nesse caso, assim, que o paciente ele vai seguir com sua vida normal, mas de uma forma assim, mais adequada também aos cuidados necessários após o procedimento. Então, por exemplo, com a cirurgia cardíaca, possíveis mudanças ou limitações que ele poderia ter, ele teria que adequar até para uma melhor qualidade de vida dele. Sim. Então, também é muito importante a gente lembrar que, assim, nesse período em si, o nosso objetivo, o objetivo da equipe vai ser que a gente se atente o tempo inteiro, assim, à manutenção desse equilíbrio dos sistemas orgânicos desse paciente, ao alívio da dor e do desconforto. Então, também é extremamente importante que a gente olhe esse paciente como um todo e nunca apenas pelo tipo de cirurgia que ele fez. Então, assim, você perguntar o tempo inteiro e perguntar, querendo também uma resposta sincera desse paciente em relação à escala de dor que ele está sentindo. Então, por exemplo, uma escala de 0 a 10, sendo 0 nenhuma dor e 10 o máximo tipo de dor possível que esse paciente está sentindo. Ou até também o que funciona é mostrar carinhas também de diferentes tipos de dor, que é muito importante a gente sinalizar isso, porque às vezes se um paciente fala que ele está com uma dor número 2, a gente sabe que é um desconforto, é uma dor, mas por enquanto é uma dor suportável. Então a gente precisa estar atento a isso, porque também vai ser diferente para uma dor nível 10, em que a gente vai saber que a gente precisa se planejar e intervir de uma forma que a gente consiga aliviar tudo isso para o paciente. Então, a gente também precisa se atentar a uma prevenção assim, de complicações também, né, dos pós-operatórios o tempo todo, como eu já falei ali no comecinho. E também para a gente poder se organizar para um plano adequado de alta também e para orientações. Isso até eu posso comentar que nós tivemos também numa aula que é muito importante que a gente
que todo esse plano de alta, assim, e as orientações também para um pós-operatório seja feito antes, muito antes só do pós-operatório, até antes do pré. Então é muito importante que o paciente saiba o que ele vai precisar fazer para ele mesmo, como um autocuidado também num pós-operatório dele. Que isso dá maior autonomia, maior segurança para o paciente. Então, ensiná-lo a trocar curativo, isso não pode ser feito apenas assim 20 minutos antes dele ser liberado. Tem que ser muito antes, porque também vai conseguir diminuir uma ansiedade que ele teria. A gente não sabe também quem poderia estar fazendo esse cuidado para ele, talvez seria ele próprio. Então, é muito importante a gente se atentar a esses quesitos. Muito bem falado. Muito bem falado. Eu queria também complementar que tudo isso que a Fernanda falou, é muito importante que tudo isso seja feito até antes do pré, o que indica que todos eles têm uma ligação. Aquele negócio do checklist, isso vai ser muito importante também antes para você ver o que aconteceu durante a cirurgia, para você ter um plano de alta. Será que perdeu muito sangue? Será que perdeu um sangue pouco? Ou será que foi o esperado ou não esperado? Será que teve uma hipotermia no meio da cirurgia? Isso tudo é muito importante para no pós-operatório a gente concentrar esses achados para a gente poder ter a nossa visão para os problemas mais urgentes, que a gente aqui, o diagnóstico de enfermagem, né, a gente aprende também muito na faculdade, que também acontece da seguinte maneira: a gente vai trabalhando do mais urgente, do que mais pede a nossa atenção, para o menos urgente. E a gente começa o pós-operatório assim que sai da cirurgia. A gente se sai da cirurgia, vai para a unidade de recuperação pós-anestésica, que a gente vai falar daqui a pouco, já começa o pós-operatório, que a gente passa as informações para o enfermeiro do pós-cirúrgico, para toda a equipe saber. E esse checklist ele fornece uma lista de informações sobre o que aconteceu antes, depois, durante a cirurgia. Porque, inclusive, por exemplo, uma das formas de avaliar se ele está reagindo bem, se ele está se recuperando bem da anestesia, é ver, por exemplo, como é que ele estava antes da anestesia e ver como é que está depois, qual é a diferença dele antes e depois, a pressão antes e depois, a respiração antes e depois, para a gente poder ter esse parâmetro. Alguém quer complementar? E também avaliar, né? Por exemplo, o paciente ele já chega com alguma necessidade, então você não precisa, se ele retorna com essa necessidade no pós, é importante você sempre ter em vista o histórico dele, sabe? Como ele já chegou à unidade, como foi o pré-operatório dele, etc. Além disso, eu só queria ter complementado, a questão do pós-operatório tardio, ele geralmente compreende após os 7 dias até 1 ano, se estendendo até 1 ano. Obviamente pode se estender um pouco mais, então, por exemplo, um paciente que fez retirada da vesícula, ele não vai poder comer gordura o resto da vida dele. Isso aí é um cuidado que ele vai ter mesmo após esse 1 ano. Mas o primeiro ano desse paciente pós-cirúrgico é muito importante, e é muito importante a gente ter esse cuidado, sabe? Em relação à ferida cirúrgica, em relação a tudo que a gente vai ver agora. Sim, exatamente. Alguém que mais quer complementar? Eu complementaria a questão que a Fernanda falou da escala de dor, né? A escala EVA, que nós, como enfermeiros, temos que entender que a dor é muito subjetiva. Tipo, isso varia de pessoa para pessoa. Então, quando uma pessoa diz, uma escala de 0 a 10, eu estou com uma dor 8, dor 9 até dor 10, e que para a gente aquela dor seria uma dor 0, 1 ou 2, a gente, para mim é 2, ele está falando que é 10, então é frescura desse paciente, ele está de palhaçada, que atenção. A gente tirar esse preconceito, tirar essa visão de que a dor para a gente pode ser uma dor 2, mas para ele pode ser a pior dor do mundo. E a gente entender que isso, para ele pode ser uma coisa que pode incapacitar ele de se mover, de realizar atividades cotidianas. E aí a gente tem essa flexibilidade e prestar essa assistência muito individualizada do que a enfermagem prega. Exatamente. E ressaltar Exatamente também isso. que, tipo, a gente entende aquilo que a gente está sentindo. O paciente, ele também não está entendendo. Então, o medo, a falta de conhecimento, tudo isso aumenta ainda mais a dor e a experiência dele, né? Isso é a importância da orientação o tempo todo. Sempre temos que ter em mente, né, que a cirurgia é um processo, querendo ou não, invasivo, sendo menos ou mais invasivo, desconforto durante a cicatriz, que é um tecido que foi lesionado, vamos dizer assim, né?
Então, é importante a gente ter que sempre vai ter uma dor, mas qual é o nível dessa dor? Entende? Agora eu vou passar aqui, deixa eu ver. Passou aí, gente? Passou. Então aqui a gente vai ver também um transporte. O primeiro transporte depois da sala de cirurgia é justamente para a unidade de recuperação pós-anestésica, onde você está vendo, por exemplo, na imagem, onde ele está cheio de equipamentos que vão auxiliar ele nessa hemodinâmica do corpo dele. E aí ele vai ser transferido para a unidade de recuperação pós-anestésica, onde lá ele pode ficar mais tempo, menos tempo, e a gente tem esse parâmetro. Se ele fica mais tempo, é porque será que ele está reagindo bem à anestesia? Será que não? Será que ele está tempo demais? Será que ele está o metabolismo não tá metabolizando direito? Aí, alguém quer complementar antes da gente passar para o RPA? Eu posso. É que durante esse transporte também, a gente também vai ter que prestar muita atenção, por exemplo, ainda na cirurgia cardíaca, a potenciais mudanças também vasculares e a exposição, também até se atentar ao sítio da incisão, né? Então, durante esse transporte, né, até antes dele ser feito, a gente precisa avisar a unidade que esse transporte está sendo feito. A gente tem que garantir que está tendo um bom fornecimento ali de oxigênio para ele. Vai ter sempre uma monitoração ali do coração e também uma atenção aos drenos e até aos catéteres venosos também. É importante. Alguém quer complementar, gente? Falar um pouco? Eu acho que Sim, é importante também Pode falar, Carol. se atentar também ao posicionamento, né, do paciente para evitar uma lesão ou algo do tipo, né? Vini? Eu falaria que a questão do que o sistema cardiovascular, né, que a Fernanda falou da questão do oxigênio, que a gente sempre estar atento a essa questão, porque o sistema cardiovascular é muito afetado justamente pela oscilação da disponibilidade da oferta de oxigênio. Então, a gente sempre está atento desde do período que o paciente já entrou no centro cirúrgico até a saída dele. Exatamente, ainda mais que está da questão da anestesia, que é uma anestesia geral usada na cirurgia cardíaca, então os pulmões também vão sofrer um efeito da anestesia, então tem que ficar sempre atento. Na maioria das anestesias, das cirurgias cardíacas, a pessoa é transportada com um ventilador para poder suprir essa questão do oxigênio, que ele não está podendo suprir ainda por causa da anestesia. Então é sempre ter esse parâmetro, esse cuidado, se mover sempre firme para não gerar muito movimento, tanto por causa da incisão quanto por causa da posição do paciente, como a Carol falou, que afeta, por exemplo, a pressão do paciente, e que por enquanto, por causa da anestesia, por causa da própria cirurgia e da consequente perda, pequena ou grande, de sangue, vai sofrer uma alteração até a completa recuperação do paciente. Uhum. Aqui, gente, a gente tem a unidade de recuperação pós-anestésica, que a gente chama de URPA, e é aqui que o paciente vai ficar logo depois da cirurgia para voltar da anestesia, seja a principal que a gente vê aí, a geral, que o paciente é totalmente anestesiado, ele fica dormindo, vamos dizer assim, né, durante a cirurgia. Aí, alguém que gostaria de iniciar? Eu gostaria de falar um pouquinho. E eu queria falar que essa unidade, ela fica dentro do bloco cirúrgico, né? E o paciente tem que ficar sempre em permanente observação da equipe de enfermagem até que haja uma recuperação da consciência e também a estabilidade dos sinais vitais, né? E uma coisa que é importante é que o enfermeiro, ele informe a família sobre a permanência do paciente nesse setor, fale sobre o estado geral, tire as dúvidas da família, porque quando o familiar vai para uma cirurgia, quando o paciente vai para a cirurgia, os familiares ficam muito nervosos, querendo saber o que aconteceu. Então é importante que ele tire as dúvidas, fale como é que foi, se deu tudo certo. Então é bem importante. Além disso, Eu falaria... Oi, perdão, Vini. Eu falaria a questão da família, que dependendo do tipo de paciente, por exemplo, se o paciente for uma criança ou for idoso, por lei, esse extremo de idade, o paciente tem direito a acompanhante, até mesmo dentro da URPA. Até anotei aqui, né, que o Estatuto de Idoso é o artigo 16 da Lei 10.741, e o Estatuto da Criança e Adolescente, que garante essa criança ter acompanhante, que é a Lei 8.069, o artigo 12 dessa lei. Então, tanto criança e idoso
tem esse direito a um acompanhante, pode ser um familiar ou até um amigo mais próximo, mas geralmente essa lei garante familiares. Sabia? Eu acho que não só isso, além. Desculpa, Vini, não era isso que eu ia falar, não, perdão. Eu acho que é importante também a gente ter em mente a questão do anestésico que vai ser utilizado, a via de acesso, tudo isso, porque foi o que o Davi falou, né? A unidade de recuperação pós-anestésica. Então, a gente sabe que o paciente ele usou o anestésico X. Se ele estiver tendo uma reação esperada, ok. Agora, se, poxa, o anestésico X, geralmente as pessoas já se recuperam em 2 horas. Ele está lá 4 horas, a gente precisa ter essa atenção maior. E como a Nanda também já falou, é alta complexidade, então a gente precisa dar atenção 100% para esses pacientes, ficar atento ao histórico, atento aos procedimentos que foram feitos na cirurgia, às necessidades que houveram durante a cirurgia também é muito importante. Então, acho que isso a gente tem que sempre ter em mente, né? Exatamente. Alguém mais quer complementar? Eu também queria falar que é muito importante, como eu já tinha falado antes, o pré-operatório e o transoperatório para os cuidados no pós-operatório. Por exemplo, a gente tem vou até confirmar o nome aqui, American, deixa eu ver, American Society of Anesthesiologists, que é o ASA, que é um parâmetro que a gente usa para quando para ver o estado fisiológico do paciente, se ele tem alguma comorbidade que vá oferecer algum risco durante a cirurgia, e se tem algum risco durante a cirurgia, vai ter um cuidado específico também, um cuidado voltado para essa comorbidade, esse estado do paciente no pós-operatório. Porque, querendo ou não, cada comorbidade que cada pessoa tem é um motivo de foco, é um foco, porque, por exemplo, imagina se tem alguém diabético, vamos dizer assim, onde a cicatrização é mais lenta. Você tem que ter esse cuidado no pós-operatório, justamente porque como a gente está tratando aqui de cirurgia cardíaca como foco. É uma cirurgia de grande porte, onde passa pelos tecidos, músculo, costela, para acessar o coração a gente rompe o pericárdio. Então, é uma incisão, vamos dizer assim, é um trauma grande. Então, a gente precisa de uma recuperação adequada, e, por exemplo, diabéticos e pessoas também com outras comorbidades. A gente sabe, por exemplo, que no hospital tem muitas bactérias resistentes, imunossuprimidos, se a pessoa é imunossuprimida, se a pessoa perde muito sangue, tem uma possível perda muito grande de sangue. Tudo isso a gente vai saber pesquisando antes, para depois a gente ter esse cuidado no pós-operatório, tendo informações do pré e do transoperatório. E assim, eu não sei se vocês já tiveram um familiar que passa por cirurgia. Mas é muito ruim também pro familiar, né, que tá esperando. Porque assim, o paciente você é informado que o seu familiar, sei lá, o seu parente, sua mãe. Ah, sua mãe saiu da cirurgia, foi tudo bem. Ok, e você tá esperando a chegada da sua mãe. E ela não chega por, sei lá, 1, 2 horas. E aí você fica extremamente nervoso, porque ninguém fala assim, mas antes ela vai dar uma paradinha ali só pra se recuperar da anestesia e logo vai ficar tudo bem. E ninguém te avisa isso. Então você fica legal, aconteceu alguma coisa, só não querem me avisar. E isso é extremamente ruim também para a pessoa que está acompanhando. No caso do idoso, o familiar está dentro da unidade com ele, mas ainda assim, o idoso está lá, está telado, você não sabe o que está acontecendo. E aí você fica assim, será que está tudo normal? Será que era para ele não estar se mexendo tanto assim? E assim, é extremamente importante a gente ter esse contato com a família também, sabe? Não só com o paciente, obviamente o paciente é o foco, mas com a família também, porque a forma como a família vai reagir vai afetar o paciente, porque se o paciente ele é muito dependente do filho, por exemplo, e ele foi lá e ele não quer dar idoso, isso sempre acontece. O idoso não gosta de dar trabalho para a família. Eles odeiam. E aí ele chega e fala assim: "Ah, tá tudo bem. Como é que ele vai se recuperar bem? Como é que ele vai passar pela cirurgia de forma tranquila até?" Se ele fica com aquela preocupação de que, poxa, o meu filho não vai ter uma informação, sabe, sobre mim.
E, nossa, isso é muito importante a gente ter isso em mente, sabe? Porque cirurgia, um dos sinônimos de cirurgia, mas assim, já é a ansiedade, né? Aquele coisa de medo. E isso, tipo, a gente aprende muito que o emocional, o psicológico também interfere na nossa fisiologia. Então não vale a pena a gente chegar na cirurgia e jogar todo esse conhecimento fora, pensando que é só aquela ferida. Só que, fez uma cirurgia, tá lá, beleza, só vou passar passar mertiolate, tá falando acabou. Não é assim, né, também. Então a gente tem que considerar tudo isso, tem que avaliar o paciente, seguir o protocolo direitinho, até porque a gente tem uma sistematização desse sistema, que acha que, da última vez a gente também citou que é o SAEP, que é para o transoperatório, mas assim, é um pouco mais do transoperatório, mas a gente tem que seguir uma sistematização de cuidado para a gente não levar mais preocupação, até problemas para esse paciente, que vai ser a nossa culpa, porque nós temos um trabalho a fazer e a gente tem que fazer direito, porque a gente está cuidando de um ser humano, né, também. Sim. Gente, isso é muito sério. Eu passei por uma cirurgia do siso, que é tranquila, e eu cheguei tão nervosa que a auxiliar do dentista falou assim: fica sentada um tempo porque você tá muito nervosa, senão você vai passar mal com anestesia. E era uma anestesia tranquila, era local. Sabe, anestesia que a gente usa sempre no dentista. E eu entrei num Interfere desespero muito. dela falar isso. Eu falei, gente, vou morrer. Era isso. Meu fim chegou na sala de um dentista por cima. Então isso interfere muito. E aí vem de novo a questão da anestesia, né? Porque você não sabe como lidar. No caso, a gente está falando do paciente pós-cirúrgico cardíaco. Mas até um exame que você vai fazer, se você usar um anestésico, tem horas que o paciente sai dali muito chapado. E você não tem essa noção quanto acompanhante. Amiga, é sério, tá? Minha mãe saiu falando que era uma sereia. Eu tô falando muito sério. Então, assim, é Eu, muito real. Uma coisa que eu me lembro é que, inclusive, no pós-operatório, a gente acorda o paciente também assim, né? Porque o primeiro sentido que volta é a audição. Então a pessoa sacode, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Aí a pessoa, nossa, tá sendo muito agressiva. Mas é assim mesmo, né? Que a gente aprendeu. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Que o primeiro sentido que volta é a audição, ele já pode começar a responder. Tá meio grog falando que é sereia? Com certeza, mas tá respondendo, a gente sabe que tá lá. A gente sabe que tá lá, que tá recuperando da anestesia, seja ela geral, local e tudo mais. Sim. Exato. Aí o outro ponto legal. Pode falar, Nanda. Não, que uma coisa que eu posso complementar, assim, do que vocês falaram perfeitamente, gente, é a comunicação. Assim como a Fabi falou da família, é extremamente importante a comunicação, tanto ali com a família, ainda mais para um pós-operatório. Foi o exemplo perfeito que ela deu, né? Que a gente não sabe como que vai ser todo esse cuidado depois, se a família também não for orientada. E também a orientação da equipe, também pegando um pouco um ganchinho do que o Davi acabou de falar e o que a Fabi falou também, toda naquela parte do histórico que a gente tem que pegar desse paciente e da comunicação com a equipe. Um exemplo muito simples que a gente ouve em aula também o tempo todo, que é muito bom, é que assim, se um paciente ele chega pra gente completamente comunicativo, batendo papo, tranquilo, e aí num pós-operatório a gente percebe que ele não é mais aquela pessoa, que ele começou a falar menos do que ele estava Apático. falando. Começou a falar menos. Então, assim, a gente É. precisa se ligar nessas pequenas coisas, para a gente também conseguir intervir e conseguir melhorar a situação dele, né? Porque uma frase também clássica que a gente ouve na aula é que o paciente ele vai para a cirurgia para resolver um problema, não sair com outro. Sim. Então, isso é bem importante. E assim, as alterações fisiológicas do seu corpo, elas vão refletir no seu modo de agir. Então, por exemplo, uma coisa que a gente vai ver um pouco mais pra frente, mas que a gente tem que tomar cuidado é a temperatura corporal, a manutenção da temperatura corporal. Então, por exemplo, se o paciente ele tá febril ou já está apresentando uma febre, ele vai ficar mais amuadinho, sabe? Isso é normal, todo mundo fica assim. Então, são os pequenos detalhes que vão mostrando pra gente e vão guiando o nosso trabalho também. A gente tem que ter, né, aquele do pensamento crítico até aqui, né, também, por causa que se uma pessoa. Acho que todo mundo conhece, né? Aquele amigo que a pressão baixa do nada, que já tem uma pressão um pouco mais baixa e daqui a pouco vai medir, tá baixa. Não, mas aí a pessoa fala, amiga, que é isso? Você, não, é o meu normal, eu tenho a pressão baixa. Aí tá lá, eu no plantão, qualquer um de vocês, assim, no plantão, daqui a pouco o paciente pós-cirúrgico chega com essa mesma coisa. Aí daqui a pouco, meu Deus, busca vaso constritor, vamos lá que tá com
Mas se você for ver no histórico, essa é a pressão normal da pessoa e você tá desesperado, desesperado. Aí outra coisa que eu queria falar, agora falando um pouco mais da UEPA, tipo, focando agora na, no, no- na observação de enfermagem, a gente observa esse paciente na primeira hora, durante 15 em 15 minutos, porque é uma questão que ele acabou de sair da cirurgia, ele ainda está sob efeito da anestesia, ele ainda está meio como a Fabi falou, meio grog, meio amuadinho, ou até às vezes dormindo ainda, anestesiado. Na segunda hora, a gente começa a ver ele de meia em meia hora, e a partir da terceira, de 1 em 1 hora, para poder sempre garantir o bem-estar do paciente, que ele está se recuperando bem de uma cirurgia, principalmente a cirurgia cardíaca, também que é de grande porte, assim como a ortopédica e por aí vai, né? Aí você pode falar, nossa, mas de 15 em 15 minutos não é muita coisa, o paciente não vai mudar assim do nada, o paciente vai dar sinais. Muda, pode mudar sim, ainda mais que a gente mexeu a fundo da pessoa, vamos dizer, no corpo dela, vamos dizer assim, a gente mexeu com a bomba do corpo humano, que é o coração, seja transplante, seja substituição de uma artéria, então de uma hora para outra pode mudar, é por isso que esse tempinho minucioso para a gente ficar observando. Mais alguém quer complementar antes de a gente passar para a próxima? Eu abordaria a questão de que a gente faz essa avaliação de sinais vitais, né, como frequência cardíaca, temperatura corporal, frequência respiratória, e batimentos, né, frequência cardíaca. A questão da escala, né, que a gente, na URP, a gente usa a enfermagem, né, como toda, a gente usa sempre essa questão das escalas. E na RPA não é diferente disso, a gente usa a escala Aldrich-Krulik, que exatamente a gente vai avaliar o sistema cardiovascular, respiratório, a questão da atividade muscular dele e o nível de consciência. E como a gente avalia esses sistemas? Através da mensuração da frequência cardíaca, da frequência respiratória. E como funciona essa escala dentro da RPA? É uma escala que é baseada em pontuação, onde cada sistema vai de 0 a 2, e a partir da soma desses pontos, dessa pontuação de cada sistema, a gente faz a pontuação final. E se a soma for acima de 8 pontos, a gente já estabelece que o paciente já tem condições para dar alta ao paciente. Lembrando que a pontuação de 8 pontos, né? Lembrando que não é a enfermagem que dá alta, é a equipe de anestesia. A gente é o elo para a equipe dos anestesistas, dando essa comunicação para eles, sempre assim, de 15 em 15 minutos, como o Davi falou, na primeira hora e assim por diante. Realmente. Então, como o Vinícius falou, é muito importante essa observação com esses tempos delimitados. E aí, depois que a equipe de anestesia fala, tá liberado, já tá bem, ele vai pro quarto ou pro leito para poder se recuperar lá, para poder, né, continuar o seu tratamento. Ele não vai direto da RPA direto para casa, vamos lá, bota no táxi. Não, a gente vai ter uma continuação desse tratamento que a gente vai ver agora. E também tem o transporte, né, da unidade de recuperação pós-anestésica para o leito, que, vamos mudar aqui, que não é desse estilo, tá, gente? A gente já vai logo que não é nesse estilo. Geralmente a pessoa ainda tá com alguns equipamentos, com aparelho de pressão, oxímetro e tudo mais. Mas eu queria relatar, né, ilustrar que esse transporte, né, até o quarto é quase igual a que tem na da sala de cirurgia para o RPA. Aí alguém quer falar sobre? Então, é importante nesse transporte, da mesma forma como a gente falou na URPA, então, o cuidado com o paciente, avisar que está sendo feito o transporte desse paciente, porque você não pode ficar muito tempo esperando, ele ainda está se recuperando de tudo. Não dá para ter um trânsito de pessoas nesse corredor, uma passagem muito grande, porque você não vai ficar desviando com a maca, né, e o paciente ali em cima. Então, é sempre bom você ter esse cuidado. Além disso, o cuidado da maca.
para a maca que ele vai ficar, para o leito, né? Da maca que ele está de transporte para o leito, é feito com extremo cuidado, ainda mais no caso da cirurgia cardíaca, porque você está abrindo o tórax da pessoa. Além disso, você precisa ter todos os cuidados. Então, enquanto você está fazendo o transporte, até você alocar o paciente no leito, você ter cuidado com os sinais vitais dele, obviamente vai permanecer quando a gente for falar do leito, perdão, mas os sinais vitais, como que está sendo, se ele está apresentando algum desconforto nesse transporte, tudo isso você tem que ficar muito atento. Realmente, o que a Fabi falou é muito importante, justamente porque tem que ter um local tranquilo, que esse transporte também seja tranquilo, até porque a gente vai lembrar que tem um trânsito, mesmo que seja mínimo, tem um trânsito de pessoas, seja profissionais, seja de pacientes que também estão sendo transportados de um lugar para o outro, então a gente não pode fazer desse transporte, desse caminho, a Rua da Alfândega. Não podemos fazer isso, não podemos transformar. Porque imagina você com um carrinho, com um carrinho de compra. Vamos ter um carrinho de andar no meio da alfândega. E vai. É um rally de paciente. Exatamente, imagina. Imagina um bando de gente, imagina a linha vermelha cheia de pacientes. Vamos dizer assim, não pode, justamente porque é estresse, tanto para você quanto para o paciente que está ali. Ele tem que ficar de boa, gente. Ele tem que ficar suave, ele tem que ficar tranquilo. Então esse transporte, por mais que já tenha sido, já tenha tido o aval da equipe de anestesia, você não vai transportar ele que nem estivesse fazendo corrida de carrinho de supermercado. Não, a gente vai transportar com firmeza e procurando sempre o bem-estar do paciente. Como a gente já citou, por exemplo, no transoperatório, sempre lidando com o bem-estar do paciente, sempre procurando o bem-estar do paciente. Sim. É só um pequeno comentário, como vocês podem ver na foto, é importante que a cabeceira da cama esteja elevada no mínimo 30 graus. Isso pela hemodinâmica, né, Carol? Pelo menos de... No mínimo 30 graus elevado. Você vê, gente, que esse comentário da Carol levanta um pensamento de que, tipo, você vai lidar com o sistema cardiovascular ou até outro sistema, a gente tem que falar o seguinte. Tá, esse sistema mexe com o quê? O que eu vou ter que tomar cuidado, além dos padrões, para esse sistema? Sim. Então é muito importante a gente saber dessa fisiologia, dessa anatomia e dessas ligações entre um sistema e outro, para a gente não causar um rompimento de informações. E isso não pode acontecer por causa que isso é o bem-estar do paciente. Pode falar, amiga. Além disso, a Carol falou da cabeceira e me lembrou também de você sempre levar esqueci a palavra, a gradezinha. As grades. As grades de segurança, é isso mesmo. As grades, justamente porque foi o que a gente falou. O paciente, ele tem o risco de cair, ele ainda está se recuperando. O ideal é que a gente não tenha nada passando no corredor, o ideal é esse. Mas se, por exemplo, precisar fazer algum movimento mais brusco, gente, vocês estão no mercado, você faz um movimento brusco, as suas compras caem todas. Imagina um paciente que está, todo grogue e ainda por cima ele está se recuperando, já foi todo mexido lá dentro. Então é importante a gente ter esse cuidado maior, porque é sempre melhor prevenir do que remediar, né? Até porque a URPA como a gente já ouviu, é um local passageiro. Passageiro, assim, o paciente às vezes fica só horas, menos de 24 horas ele já está liberado para ir para o leito. Então esse transporte tem o transporte entre a sala de cirurgia e o RPA, da URPA para o leito, às vezes tem um espaço muito pequeno. Então, às vezes sim, pode demorar muito pouco tempo, então a chance às vezes dele estar com um pouquinho ainda da anestesia é possível. Então a gente tem que ficar atento à segurança também do paciente, né? E a nossa própria. Aí aqui, gente, a gente vai falar um pouco sobre os possíveis diagnósticos de enfermagem. Porque assim, quando a gente sai de uma cirurgia, a gente tem que esperar alguma coisa. A gente tem que falar assim, tá, o que eu posso esperar? Se ele mexeu com o coração, o que eu posso esperar? Vou citar o primeiro exemplo, diminuição do débito cardíaco, porque o coração ainda está
começando, vamos dizer assim, a trabalhar, ainda está começando a ganhar sua força de novo. Então a gente pode esperar essa diminuição da ejeção de sangue. Então, se você procurar isso e tiver uma diminuição de débito, você já sabe que é o ideal. Não, a gente quer que o paciente esteja 100%. Mas é o esperado depois de uma cirurgia de grande porte no coração. Além disso, Então a gente tem que esperar, então a gente tem que sempre lidar com esses possíveis diagnósticos. Então, aqui a gente lida com possíveis diagnósticos, como a Fabi falou, a gente tem que saber com o que está lidando. Então, a gente tem que lidar com, como a gente falou, possíveis. Não quer dizer que ele vai chegar lá com débito cardíaco diminuído, com a temperatura baixa, mas são possíveis diagnósticos. A gente pode presenciar devido à anestesia e também à cirurgia em si. Uma coisa que eu queria focar aqui também, que a gente já falou sobre, é a dor. Como a gente falou, a gente lesou tecido, a gente lesou tecido ósseo, a gente lesou o coração, querendo ou não. E se a gente cai no chão e se rala, já sente dor, imagina esse tipo de cirurgia. A gente pode esperar um pouco de dor, sim, ou até muito, dependendo do paciente. A dor é subjetivo. E é aquele Pode negócio, falar, né? amiga. Tanto tem dor que a gente usa uma anestesia, sabe? A gente passa um anestésico para poder fazer todo esse procedimento. Então, obviamente, depois disso, você vai ter essa dor ainda, sabe? É comum. Além disso, além dos diagnósticos que a gente apresentou na tela, a gente também tem a questão que já foi retratada lá atrás, do cuidado do paciente, de restringir o paciente ao leito, que eu esqueci a parte do diagnóstico. Calma. Não lembro, mas é justamente o risco de queda. Obrigada, Carol. É justamente o risco de queda. Então, você manter as grades elevadas, independente da idade do paciente, quando é idoso ainda mais. Isso é um cuidado com o paciente idoso em qualquer situação. Mas justamente porque às vezes dá um incômodo, então o paciente pode ficar muito eufórico. E essa euforia dele pode prejudicar ainda mais. Que demanda mais oxigênio, né, amiga? Sim, é que eu tava falando do risco mesmo de queda, amigo, mas também oxigênio, sim. Desculpa, amiga, continue. Mas é isso também. Então, tem que tomar esses cuidados, sabe? A gente botou os diagnósticos que são mais comuns, mas, obviamente, a gente, quanto enfermeiro, não pode se prender somente aos que a gente já tem prontos. A gente tem que ir ali, ver o paciente, porque cada paciente tem a sua singularidade, observar, esse paciente aqui, ó, apresenta maior risco de queda. Esse paciente aqui apresenta maior risco de lesão por pressão, e etc. E esses possíveis diagnósticos podem aumentar ou diminuir de acordo com o que o paciente apresenta. Então, pode ser uma lista gigante ou pode ser uma lista pequena e também pode se alterar. A gente não estabelece e fala, pronto, esses são os possíveis diagnósticos que a gente pode esperar. Isso pode mudar e vai se alterando. Então, o processo de enfermagem... Fala, Carol. Posso falar? Pode. Não, só queria comentar que quando o paciente não evolui como esperado, a gente tem que fazer uma reavaliação do paciente, reavaliar o plano de cuidado. E também é importante a gente pensar num diagnóstico que é o da recuperação cirúrgica retardada. Porque nem vezes, na maioria das... Não é sempre, mas ele pode não evoluir como esperado, né? E isso que a Carol falou era exatamente o que eu ia falar, só complementando. O processo de enfermagem, ele é um ciclo. Você não vai ter fim, sabe? Então, por exemplo, você fez um diagnóstico, esse diagnóstico ele não é para sempre. Ele pode mudar, assim como a sua implementação da assistência de enfermagem e etc. E a gente precisa sempre fazer isso. Por isso que a gente também tem o tópico da avaliação, que é justamente a gente avaliar as medidas que a gente fez, o diagnóstico que a gente escolheu, não era essa palavra, mas enfim, que a gente definiu, para poder mudar e ver como que o paciente está interagindo com essas ações. Mais alguém, gente, para complementar? Eu abriria um parênteses, porque a gente falou de débito cardíaco, né? Mas, assim, se por acaso algum leigo está assistindo esse podcast, ou, assim, ele viu essa palavra, mas não lembra mais ou menos, débito cardíaco, em poucas palavras, é a quantidade que o coração consegue bombear dentro de 1 minuto. Então, numa situação de normalidade, em 1 minuto, nosso coração bombeia 5 litros, 4 litros e meio. E o que a gente define como débito cardíaco diminuído?
O coração, ao invés de estar bombeando 5 litros por minuto, ele está bombeando 3 litros, 2 litros por minuto. Então, a gente precisa muito atento a isso, até porque, como o nosso sangue, além de carregar oxigênio e nutrientes, ele carrega outros tipos os próprios anticorpos, outros tipos de substâncias. Então, a gente sempre está atento a isso, porque com esse débito cardíaco diminuído, a nossa pressão vai estar diminuída, o próprio volume de sangue também vai estar diminuído. Então, a gente sempre está atento aos possíveis sinais durante todo o período de cirurgia, mas o período pós-operatório é muito específico também, porque se a gente for para a área mais da área cardíaca, a gente pode observar algumas complicações, que exatamente, que pode ser hipotensão, hipertensão, taquicardia, com a nossa frequência cardíaca está muito alta, ou bradicardíaca, que com a nossa frequência está muito baixa. Então, assim, ficar sempre atento a esses sinais, que muito possivelmente o débito cardíaco está diminuído e nosso sistema, nosso coração tenta compensar de uma dessas formas. Exatamente o que o Vinícius falou. A gente pode esperar e a gente sempre tem que levar em conta, mexeu com isso, mexeu com o órgão A, o que esse órgão A pode influenciar no resto do corpo. Então, a partir dos diagnósticos definidos, e frisando, como a Fabi falou, é um ciclo, ou seja, diagnóstico definido não quer dizer que diagnóstico permanente. Então, a gente está nos nossos cuidados. Por exemplo, em relação à dor, a gente vai ficar reavaliando, fazer exercícios. Mas a gente fala, mas o peito está aberto, como é que ele vai fazer exercício? Uma das questões que a gente que é muito abordado também no pós-cirúrgico é o paciente com medo de se locomover por causa da incisão. Vai abrir os pontos, vai dar alguma coisa, vai dar ruim, vamos dizer assim. Sendo que o nosso papel como enfermeiro, como cuidadores, é realmente ensinar meios para que esse paciente possa ajudar na sua recuperação sem ter esse comprometimento. Por exemplo, eu tenho medo de... Oi? Estimular a recuperação. Eu achei o máximo que eu falei, oi, bateu o ouvido assim. Por exemplo, estimular a recuperação, exatamente. Então, às vezes o paciente, eu não quero respirar muito fundo, porque aí vai estufar muito o peito. A gente tem exercícios de respiração, a gente tem exercícios para ajudar, por exemplo, na dor, quando ele se refere a uma dor muito intensa, inclusive até medicamentos que a gente pode até evitar, porque às vezes são medicamentos muito fortes, sim, mas a gente tem até lá uma série de recursos que a gente tem que utilizar para estimular, como a Fernanda falou, a recuperação, a devida recuperação desse paciente. Alguém mais quer falar? Fala, amiga. Só uma coisa que eu lembrei da chegada do paciente ao leito é que geralmente o paciente, dependendo do tipo de anestesia também, e também do tipo que vai ser feita a cirurgia, sabe? O método como vai ser feita a cirurgia. Mas algumas cirurgias, você coloca um gásinho dentro do paciente. E aí, às vezes o paciente chega no leito, já se recuperou, já passou pelo RPA, mas ele chega no leito com muita dor no peito. E também é importante que a gente tenha esse cuidado de informar, olha, é normal, essa dor geralmente vem por conta dos gases, sabe? Porque é uma coisa que o paciente fica assustado, ele já passou por uma cirurgia, ainda mais uma cirurgia cardíaca, por exemplo. Você sente dor no peito? Não era normal. E aí você entra em desespero. Então, você sempre explicar isso para o paciente, sabe? Não, é normal. Você está sentindo isso por conta do procedimento, ou então por conta do tipo de anestesia que a gente utilizou, que veio por gás. Então, você está com gases. Porque é muito difícil você estar ali, às vezes sozinho num quarto, porque às vezes você não pode ter acompanhante. E, você tá com dor e você não sabe que dor que você tá sentindo, você pode achar que você tá infartando, por exemplo. Sabe? E aí entra em desespero. Então, sempre ter esse cuidado. A gente sempre tem o cuidado de ouvir muito o paciente e de se comunicar muito entre a gente. Exatamente, como a Fabi falou, nesse contexto atual, a gente está lidando com a pandemia, né? Então, muitas vezes o paciente realmente fica sozinho ou até com outros pacientes, mas que são desconhecidos para ele, né, muitas vezes. Então, ele fica lá e se não houver essa explicação, aí ele vai achar que está tendo alguma complicação, vai ficar mais ansioso, a ansiedade leva a ele vamos ter que respirar mais, uma demanda maior de oxigênio, porque é aquilo, né, estado, por exemplo, em fisiologia, quando a gente entra num estado de alerta, de ansiedade, a gente
demanda oxigênio para o estado de fuga, ou seja, para preparar para fugir. Então, você vê que essa explicação está relacionado a outro diagnóstico de ansiedade, uma possível ansiedade. Então, tudo isso vai se interligando, tipo, com diagnóstico, ação de enfermagem, diagnóstico, ação de enfermagem, diagnóstico, ação de enfermagem, para poder suprir todos esses possíveis diagnósticos. Isso, e a equipe tem que dar suporte tanto físico quanto emocional também nesse momento, assim como vocês comentaram. Aqui. E assim, vocês acham que é importante essa questão? Eu acho que eu já sei a resposta de vocês, mas só pra gente conversar um pouco e debater um pouco sobre isso. A relação, comunicação, não somente equipe de enfermagem, mas também equipe médica, sabe? Tipo, os médicos, os nutricionistas, o fisioterapeuta, Muito. Toda a etc. equipe, com certeza. Ali, por mais que haja por exemplo, por mais que tenha, vamos dizer assim, cada um na sua função interligado. Então, tipo, como a gente sempre ouviu falar na faculdade de enfermagem, nós somos uma das principais profissões que estão ali perto do paciente, ou seja, o maior contato. Então, muitas vezes o paciente, como eu falei agora, a gente está num contexto onde o paciente, às vezes, não pode ter um acompanhante. Então, quem ele vai ter mais contato, às vezes não é nem o outro paciente do lado, é a gente, que está ali todo dia, a cada meia hora, cada uma hora. Então ele vai ter que começar, às vezes, a desabafar com você. E num desses desabafos ele fala, é porque eu não consegui dormir a noite porque eu tô com muita dor. Aí você fala, opa, tem esse quê. Então a gente tem que sempre, a gente aí anota na evolução de enfermagem, a gente retrata para o próximo plantão de enfermagem, mas a gente também retrata para os médicos, ou aí se ele também não está se recuperando devidamente da anestesia. A gente não vai falar, vou esperar, vou sentar aqui na minha cadeirinha e esperar. Não, a gente vai lidar com, tipo, com a equipe de anestesia. Então é um trabalho onde cada um faz sua função, mas todo mundo faz sua função junto. Eu concordo com o Davi, a comunicação multiprofissional é essencial no nosso trabalho. Com Porque a gente certeza. está cuidando da saúde, né? Então são vários profissionais querendo um objetivo em comum, que é a saúde do paciente. Exatamente. Inclusive, isso me lembrou até um exemplo que a gente ouviu, quando a Fabi falou até da equipe da nutrição também. Que, por exemplo, no tipo de cirurgia cardíaca, o paciente vai passar por uma esternotomia, que seria essa abertura do externo, né, do osso. E aí, é muito importante que a gente avalie o tempo todo também o estado nutricional dele, porque dessa forma, o paciente, assim, ele ficaria mais, assim, resguardado e amparado sobre a sua nutrição em si, porque a gente vai garantir com que ele consiga obter novamente essa consolidação óssea, sabe? Para a cicatrização dele. Exatamente. Também da pele. Isso é muito importante. Então, gente, a gente tem aqui complicação pós-operatórias em idosos. Não necessariamente da cirurgia cardíaca. Mas, quando a gente lida com idoso, muitas vezes a gente lida epidemiologicamente falando, palavra bonita, epidemiologicamente falando, a gente lida com pessoas, às vezes, com mais comorbidade, com uma fisiologia, um processo de recuperação mais lento. Então tudo bem, a gente pode pegar idoso que é totalmente saudável e a recuperação vai super de boa. Mas também a gente tem que ter em mente que quando a gente faz uma cirurgia em idosos ou um procedimento em idosos, a gente tem maiores chances de certas complicações pela pessoa ser idosa. E aqui a gente lida alguns, como pneumonia, devido às bactérias e também ao próprio processo de anestesia, que a pessoa não está respirando normalmente ainda. E isso associado à recuperação que está um pouco mais lenta por causa da idade, isso resulta em um pouco mais de tempo, talvez, no hospital. Então, isso aumenta a possibilidade de pneumonia, de delírio, de queda, porque a anestesia, querendo ou não, interfere também no equilíbrio da pessoa, no andar da pessoa. Então, além da pessoa, às vezes, precisar de um amparo por causa disso, tem o risco de queda, tem o risco de lesão por pressão. Lesão por pressão, para quem não sabe, é lesão proveniente de pressão em determinados tecidos, proeminências. Então, se você perceber, se você ficar muito tempo apoiado em alguma proeminência, você vai ter uma hora que vai começar a incomodar, vai ter uma hora que o seu corpo vai pedir.
tira a pressão que o sangue tem que fluir por aí. Então é muito pensamento crítico para tô lidando com uma criança, tô lidando com um adulto, tô lidando com um jovem, com um idoso. Então se eu tô lidando com um idoso, será que tem um que a mais ou até a menos por a pessoa ser idosa? Então temos que ter esse pensamento. Tanto que a lesão por pressão a gente usa muito. Acho que o Vinícius pode me ajudar, que acho que é uma escala pro risco de posicionamento, o risco de lesão por pressão que a gente usa muito na cirurgia, porque Escala avalia ELP. a escala ELPO, que é quando a gente avalia em que posição a pessoa ficou durante a cirurgia. Tem cirurgia, a cardíaca geralmente dura horas. E imagina a pessoa ficar na mesma posição a cirurgia toda. Claro que a equipe de enfermagem dentro da sala cirúrgica, citando um pouco do transoperatório, vai mudar o paciente de posição, a cabeça do paciente, para não ocorrer isso. Mas a pessoa sendo idosa tem um risco maior, porque a pessoa vai ficar horas numa mesma posição, e é por isso que a gente tem antes da cirurgia, e isso vai auxiliar, como eu falei antes, né? No pós-operatório, a gente vai ver essa escala ELPO, que é uma escala de risco de lesão por pressão, e uma das coisas que a gente vê, um dos pontos que a gente analisa nessa escala ELPO é a posição que o paciente vai ficar durante a cirurgia, durante esse processo todo, e o tempo estimado de cirurgia. Aí alguém quer falar mais? Eu queria comentar um pouquinho. Sim. Como o Davi falou, quando a gente pensa, né, no pós-operatório dos pacientes idosos, a gente tem que ter algumas considerações gerontológicas, né? Porque os idosos, eles se recuperam mais lentamente, porque eles têm alterações no processo de envelhecimento. E com isso, a maioria das vezes, eles vão ter um tempo de internação mais prolongado que um adulto ou uma criança. E também, como a gente mostrou nessas imagens, o Davi já falou, né? Tem algumas complicações, e uma delas que eu queria falar é o DCPO, que é a disfunção cognitiva pós-operatória, que é quando o paciente ele vai ter um prejuízo na memória e também na concentração. E esse prejuízo ele pode ser temporário, mas ele também pode ser permanente. E isso prejudica muito o idoso, porque ele vai passar pela cirurgia e ficar permanentemente com esses problemas. Aí, uma pesquisa que eu li, eu achei muito interessante da USP, que ela indicou que quanto mais profunda é a hipnose anestésica, maior é essa incidência de disfunção cognitiva. Então, uma alternativa que eles pensaram é a gente fazer uma indução anestésica menos profunda e também utilizar anti-inflamatórios antes da operação e durante a operação. Porque assim a gente vai estar protegendo o sistema nervoso, porque durante uma cirurgia a gente tem todo um processo de inflamação do corpo, né? Então, usando um anti-inflamatório, a gente pode prevenir essa complicação e eu achei muito interessante. Nossa, achei bem interessante mesmo. E o interessante que a Carol falou é que realmente a anestesia causa um declínio do sistema nervoso, um declínio temporário e irreversível, mas realmente, quando a gente lida com anestesia, a gente tem seus riscos e benefícios. Mas alguém quer falar alguma coisa, gente, sobre as complicações pós-operatórias em idosos? Não? Acho que não, amigo. Então vou passar. Aqui, gente, a gente vai para a educação de familiares e pacientes. Aqui a gente fala mais do plano de alta. E a gente deixou para o final, assim, para a parte mais final, por causa que tem que fazer no final da estadia do paciente no hospital? Não. Então aí quem vai falar mais sobre isso são também meus amigos, que depois eu complemento eles. Alguém quer começar, gente? Eu queria falar que a educação do paciente e dos familiares tem que começar já na admissão na enfermaria, né? Porque a gente tem que informar tudo para o paciente, ainda mais que quando ele vai para casa, quem vai fazer os cuidados são os familiares e o próprio paciente, né? Então a gente tem que ensinar como é que faz o curativo, ensinar tudo o que ele tem que fazer sobre a alimentação, porque vai ter muitas dúvidas. E é muito importante. Isso também reduz a permanência no hospital, né? E pode evitar também complicações do paciente ter que voltar ao hospital por algum problema domiciliar. No caso, uma coisa que o Vinícius falou e que eu agradeci muito porque já me deu um gancho, é que ele, por exemplo, na hora ele falou o seguinte: para quem não sabe o que é débito cardíaco, para leigos. Aí veio na minha cabeça, é verdade. Ninguém é obrigado a saber o que é débito cardíaco. Assim como ninguém é obrigado a saber certos termos
médico. A gente sabe porque também a gente estuda para isso e a gente lida com isso. Agora o paciente, ele pode ser totalmente ligado nesses termos ou não saber. E não é culpa dele e também não faz dele errado. Não, você tem que saber esses termos. Não. Então a gente tem que ser claro. A gente tem que ser claro e objetivo nesses cuidados, além de explicar. Então você não pode falar assim, ó. Para isso você, por exemplo, a pessoa que tem que fazer uma limpeza da ferida. Você vai fazer a limpeza 3 vezes por dia, 4, tá? Ou tipo, duas vezes no dia só, tá? Beleza, tchau. Não, a gente vai explicar como faz, e nesse explicar como faz, a gente tem que ser claro. Porque, por exemplo, a gente lida com o termo por exemplo, um termo dentro do cuidado, seja de enfermagem, seja de o debridamento, vamos dizer assim. Ninguém é obrigado a saber o que é debridamento, que é a retirada do tecido morto para poder o novo começar a se consolidar também. Mas a gente tem que falar para o paciente quantas vezes por dia como limpar, que tem que ser do centro para a borda. Então, tudo isso a gente tem que explicar para o paciente, considerando que ele vai entender e que em casa ele vai e que ele vai fazer o que a gente pediu. Isso também ajuda na autonomia dele, porque às vezes a gente faz uma cirurgia e o paciente fica, caraca, agora eu vou ficar dependente das pessoas. Às vezes você fazer isso aumenta a autonomia dele e o querer de se cuidar. E também vem a questão da gente observar a realidade do paciente. Eu posso chegar para um paciente e fazer um plano de alta X, mas o paciente Y, ele não vai conseguir fazer esse mesmo plano de alta, porque às vezes a condição financeira dele é inferior, o conhecimento dele é inferior, e a gente sempre tem que, relacionar a vivência do paciente e as possibilidades. Não tem como você chegar para um paciente e falar assim, então, você precisa fazer a higienização da sua ferida, trocar o curativo 3 vezes por dia, mas o paciente não tem água, por exemplo, em casa, para lavar e etc. Então, assim, tudo isso dificulta muito. Ou então o paciente não tem luz. Não, você só pode trocar o curativo de noite. O paciente não vai trocar. E a gente observa muito isso até mesmo em consultas de enfermagem, sabe? O senhor toma o seu remédio para hipertensão? Não tomei hoje não, porque eu vim para consulta. Ele é diurético, eu vou fazer xixi nas calças. Então, a gente sempre precisa moldar e explicar para o paciente e relacionar com aquilo que ele pode. Isso é muito importante, porque, obviamente, a gente sempre lida com um mundo ideal, onde, poxa, a gente tem hospitais muito bons, hospital bom a gente tem, né? Mas, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas que, assim, por exemplo, a gente tem todos os equipamentos funcionando, os nossos pacientes, eles têm acesso a tudo que a gente for fornecer, sabe? A farmácia popular vai ter tudo ali perfeito para ele, mas às vezes não é assim que funciona. Infelizmente, isso é muito ruim, é uma realidade que a gente não gostaria de encarar, obviamente. Mas infelizmente a gente precisa encarar para poder proporcionar o melhor plano de alta para o paciente e observar também como a família trata aquele paciente. Porque o paciente chegou sozinho, ele ficou sozinho, não tem como você falar assim, então, aí o senhor, pai do senhor tem filho? Tenho filho. Pede para o seu filho cuidar do senhor, mas o filho não apareceu nem na internação do paciente. Tem alguma coisa por trás e a gente precisa saber, em contato com a assistência social, com tudo. Por isso que eu fiz até aquela pergunta vocês acham que é importante a gente ter um contato geral? Justamente por isso, sabe? Para a gente poder fornecer um melhor atendimento, mas baseada na melhor realidade para o paciente. Exatamente. Uma coisa importante também, que acho que a Fernanda citou também já, que a gente não chega nos 20 minutos finais do segundo tempo e fala, olha senhor, a gente vai te liberar daqui a uns 20 minutinhos, a gente tá planejando sua papelada, aí pra cuidar você vai ter que fazer isso, isso e isso, se acontecer isso você faz isso, se acontecer isso você faz isso, é normal ter isso, isso e isso, aí se você tiver uma inflamação você toma isso, e blá, 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 blá. Tá, vai ser uma metralhadora de informação. O paciente conseguiu pegar o bom dia e alta. Aí ele vai falar, tá bom. Só. Nossa. O paciente, você tem que entender que no ambiente hospitalar, onde o paciente às vezes está sozinho, ainda mais nesse contexto de pandemia, ele só quer ir para casa, ele só quer a cama dele, ele só quer o ambiente familiar dele, ele só quer a televisão dele, o sofá dele, o ambiente dele. E ele não, às vezes o paciente tem vergonha e ele não vai falar, você pode repetir? Ele só vai falar, tá.
Aí no final você fala assim, ó, qualquer, blá, 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 blá. Qualquer coisa, gente, ó, liga pra cá, tá? Ele vai ligar. Na pior das hipóteses, ele vai pegar. Na pior, assim, nenhuma das hipóteses é ele pegar que a data da consulta aqui no planejamento de alta, ele fala: sua consulta tá agendada para dia tal, tá? Sua consulta de volta pra gente analisar de novo o senhor. Aí chega lá, o paciente tá com ferimento, vamos dizer assim, ou os cuidados mal feitos. Mas será que é porque ele quer ou porque ele não entendeu bulhufas do que você falou? Entendeu? Então o paciente quer muito só ir para casa, mas ele tem que ir para casa informado. Então por isso que você não pode chegar aos 5 minutos do segundo tempo, 5 minutos finais, e tacar informação nele de como se cuidar, porque ele não vai entender. Aí você mistura uma metralhadora de informações com palavras difíceis, aí ele não entende nada e fica por isso, porque muitas vezes ele não vai pedir para você repetir. E muitas vezes o próprio profissional não tem o interesse de falar de novo e não tem interesse de perguntar. Você entendeu? Entendeu? Aí, mais alguém quer complementar, gente? Eu acho muito importante a gente estar falando isso daqui, porque na realidade não é o que acontece, né? Minha mãe operou há pouco tempo e não teve plano de alta, não teve nada. E o profissional ele só ensinou como fazer o curativo porque minha mãe pediu. Então, é muito importante a gente estar discutindo isso da educação, de estar ensinando, porque a gente vai se formar, né, como os enfermeiros, a gente vai fazer o certo. E é importante que os outros também façam o certo, né? Exatamente. Lembrar que a gente vai estar tratando com o indivíduo. Então, esse plano de alta, ele tem que ser individual para ele. Você tem que estar ali, você tem que perguntar tudo o que ele quer, o que ele precisa. Você não pode simplesmente sair escrevendo um monte de coisa que você sabe que aquela pessoa, na realidade dela, não vai fazer. Então, você tem que trabalhar junto dele. Sim. E também faz parte ali da sua equipe, né, para a recuperação dele mesmo também. E assim, Mas coisa que a gente... Pode falar, amiga. uma coisa que é importante é porque geralmente passam medicamentos, né, para o paciente. E a gente sabe que, infelizmente, a bula, a prescrição de medicamentos, não é 100% legível. Às vezes ela é 1%. Então, a gente chegar a dar a bula para o paciente e falar assim, o senhor está entendendo o que está escrito aqui? Porque o paciente não entende. Mas o farmacêutico entende. Gente, às vezes o farmacêutico vai por dedução também. Sabe? E assim, isso é extremamente perigoso, você tá lidando com uma vida. Você não tá, vamos jogar a bolinha no copo e vamos ver se vai ou não para hoje eu ir pra faculdade. Não, gente, é uma vida, sabe? Então, assim, é importante a gente chegar e falar, você tá entendendo o que tá escrito aqui? Não tá. Então, senhor pessoa que prescreveu o medicamento, pode... Cara, piada. Você pode reescrever, por favor? Ou então... Se for uma unidade com um pouco maior de acessos de informática, tem como o senhor digitar no computador e a gente imprime? Vai ficar mais fácil. Entende? E, de novo, o paciente sabe ler? Também é bem importante a gente saber disso, né? Que é uma outra questão. Tem várias questões em volta do plano de alta, né? Porque você não pode... O que a gente mais vê são casos de... Senhor, você tem água em casa? Água potável? Não. Então, você vai ter que arranjar água, tá? Por pelo menos 5 dias. Gente, aí também tem essa questão do conseguir ler, tanto pela letra ser legível, quanto pela alfabetização, porque às vezes o paciente vai falar, ele precisa que eu compre isso. Gente, várias vezes, acho que todos nós já passamos por isso, eu já passei por isso, de chegar lá na farmácia e falar, eu quero isso aqui. Sim. Você não consegue ler, por causa que é aí que surge a famosa vamos dizer que todo mundo acredita, né? Que o farmacêutico consegue ler. O farmacêutico é treinado para isso. E lembrando que não é só prescrição de medicamentos. A gente também prescreve cuidados de enfermagem em casa. Sim. A gente pensa que não, é só o médico, mas a gente também prescreve cuidados de enfermagem em casa. Seja andar de um lado para o outro para poder se exercitar, exercícios de respiração. Então a gente prescreve esses cuidados. Se a gente escreve de uma maneira que ele não consegue ler, ou a gente escreve com a letra toda bonitinha, mas não pergunta se ele sabe ler, se ele está entendendo, você pode com certeza esperar que ele pode sim voltar à consulta, mas que ele não vai voltar com aquilo, realizando aquilo que você, enfermeiro, ou você, profissional da saúde, prescreveu.
E uma coisa que eu lembrei Por isso- agora. Fala, Carol. Não pode falar. É a questão da alimentação também. É muito importante a gente se atentar a isso, porque geralmente ferida, a gente não pode comer. Aí vem a palavra, né? Coisas remosas. Que seria carne de porco, seria muito doce, chocolate, coisas que vão dificultar a sua cicatrização. Gente, eu fiz uma tatuagem, eu cheguei com um pote desse tamanho de açaí. Eu cheguei, já tava na metade, a menina do meu trabalho. Mas já está comendo isso? Você não fez tatuagem? Não pode. Eu não sabia. Imagina um paciente que passou por uma cirurgia, que é uma coisa muito mais invasiva, sabe? E a gente não sabe, a gente não explica. A gente só fala assim, ah, não pode comer, tá? E às vezes o paciente está ali comendo uma coisa que ele não tem nem noção de que faz mal para ele, sabe? Então, assim, é muito Exatamente. importante a gente sempre sentar com o paciente. Ah, demora muito tempo. Sim, demora muito tempo. Mas esse tempo que você desperdiça aqui, você está prevenindo de desperdiçar tempo e material lá na frente quando a situação piorar e a situação se agravar. A gente sempre tem que ter isso em Exatamente. mente. Vai, Carol, perdão. Não, só ia comentar isso que você falou mesmo, de sentar com o paciente, ler o plano de alta pra ele entender. E sempre muito antes, no pré-operatório já tem que falar, já tem que começar. Ó, essa cirurgia que você vai fazer é uma cirurgia tal que demanda tais cuidados. Aí eu vou começar a te explicar agora e você vai conseguir pegar diante da sua internação toda. Mas alguém quer complementar, gente? Só teve uma coisa que eu lembrei de uma aula de fundamentos. Eu não sei se vocês lembram disso, mas que a professora falou que durante o banho do paciente era muito importante, era uma das partes mais importantes que a gente tinha com o paciente. E hoje em dia eu noto muito isso, porque realmente você está ali dando um banho no paciente, você está explicando para ele como, sabe, fazer a higiene correta. Você está observando se, poxa, a ferida dele não está cicatrizando bem, vou relatar, sabe, vou anotar, a gente vai tomar novas medidas. Então, assim, é uma forma que parece ser muito bobo o banho. E a gente sempre ouve isso quando entra para enfermagem, sabe? Ah, você vai ser enfermeiro? Vai limpar o cocô dos outros. E assim, sim, a gente vai limpar. E você tá fazendo isso é uma coisa que, nossa, tá te dando abertura para você visualizar muitas outras coisas que você às vezes não tem noção. Então, assim, obviamente a gente se atentou mais aos cuidados do leite, etc. A gente esqueceu de algumas coisas, como, por exemplo, sempre manter a via de acesso, sempre manter uma via pérvia, para você poder fazer algum medicamento se for necessário de urgência. Mas também isso, de, poxa, na hora do banho do paciente, geralmente você tem que ver como está a situação do paciente. Se ele consegue deambular, que é andar, né? Se ele consegue ficar de pé, se não, se você vai precisar ajudar, qual o melhor tipo de banho. E tudo isso, quando você está ali dando banho no paciente, por mais que pareça uma coisa boba, você está observando várias outras coisas, sabe? Você nota, o paciente está conseguindo se manter um pouco de pé, ou não, o paciente não está ficando. E isso é extremamente importante quando você tem essa oportunidade. No caso, a minha avó, quando a minha avó operou, ele foi num hospital e não tinha essa possibilidade da enfermeira dar o banho. A enfermeira falou assim, você consegue dar o banho nela? Eu falei, consigo. Eu fui e fiquei com a minha avó e fiquei dando banho nela. Mas assim, você nota muito isso, sabe? Tipo, é grotesco. Ah, ela consegue ficar de pé e não tá conseguindo ficar de pé. Você vê a ferida e você mostra para essa pessoa o cuidado que ela precisa ter. Porque às vezes ninguém nunca sentou com ele e ensinou esse cuidado. Então era só isso, só pra gente sempre se lembrar que a gente pode ser melhor do que as coisas que a gente vê às vezes. Sim. Mais alguém, gente? Essa também é a grande importância da observação, né? Que a gente tem que ter também o tempo todo com o paciente. Nem todo paciente ele vai te falar exatamente o que ele está sentindo ali. Talvez ele não fique confortável de falar com você. Mas aí, esse exemplo, então, do banho, então, quando você está ali, no momento, assim, que você consegue observar mais, nossa, pode fazer toda a diferença também no teu cuidado, né? Com certeza. Uhum. Então, gente, a gente já está no final do nosso podcast. E para uma pergunta final, eu queria perguntar para todo mundo o que a gente pode aprender, o que a gente pode aprender diante disso tudo que a gente falou, o que vocês aprenderam, né, diante de tudo isso que a gente aprendeu. Vou começar em ordem alfabética, né? Carol, depois eu, Fabi, Fernanda e Vinícius. Perfeição. Posso começar, Oi? então? Vamos Pode. fazer a ordem alfabética invertida? O que vocês acham? Caraca. Não, calma. Ó, posso começar, então? Vinícius. São Por mim, tranquilo.
São palavrinhas. Gente, ó, são palavrinhas que eu peguei aqui, que eu acho que resume muito o nosso podcast, que é comunicação, observação o tempo todo. Tinha mais, mas agora eu fugiu. Tinha mais. Tinha mais. Cuidado holístico pode ser também. Cuidado, com certeza. E, gente, o indivíduo, se atentem ao indivíduo, não apenas ao tipo de cirurgia que ele sofreu. Vini? Eu concordo com a Fernanda. Eu estava aqui pensando aqui, né, enquanto a gente estava debatendo a questão de palavras-chave, né? Acho que creio eu que botaria também a comunicação, que é comunicação não só entre o enfermeiro e o paciente, mas entre o enfermeiro e o outro enfermeiro de outra equipe, porque a gente debateu aqui, né, que a cirurgia é dividida em momentos, né, pré-operatório, o transoperatório, que foi o nosso primeiro episódio, e o pós-operatório, e a gente sempre se comunicar, porque, por exemplo, as complicações cardiovasculares, se a gente for botar aqui a questão do tema, ela não só ocorre somente em paciente que é submetido à cirurgia cardíaca, ela também podem ocorrer em qualquer tipo de paciente. Obviamente, as complicações cardiovasculares vão ser muito maiores em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. E essas complicações que vão ocorrer muito mais no período pós-operatório está muito interligado com a histórica clínica do pré-operatório. Não é, tipo assim, de uma hora para uma outra que está dentro do pós-operatório que o paciente resolveu ter. Está muito interligado com essa condição, ao tipo de cirurgia, a questão da técnica anestésica. Então, essa comunicação que a gente precisa trazer desde da entrada do paciente ao centro cirúrgico, se faz muito importante. Então, botaria essa palavra-chave, comunicação, exatamente por isso. Até porque vai garantir, a gente tendo toda essa informação estabelecida, anotada, a gente vai conseguir garantir uma enfermagem, uma assistência de enfermagem individualizada, que seria outra palavra-chave, posso dizer, individualizada, né? Até perdi a palavra-chave, é outra palavra-chave, mas garantindo assim. Isso, seria personalizada. Muito bom. Obrigado, Carol. Lembra a palavra-chave. Individualizada, personalizada. E a terceira palavra-chave seria a questão de minimizar os danos, porque se a gente consegue planejar e consegue individualizar, a gente consegue minimizar os possíveis danos ou até não ter nenhum tipo de dano durante o período pós-operatório. Então, botaria essas 3 palavras-chave, que além da comunicação, né, da personalizada, individualizada e personalizada. Vou falar o meu, então. Eu achei que a gente aprendeu que é um ciclo, né, é uma linha, assim, é um círculo assim, que não tem fim. A gente vê que o cuidado é sempre renovado e o cuidado é sempre seguindo o que o paciente apresenta. Então, uma das palavras-chave que eu gostaria de destacar é a individualidade. Individualidade porque o plano de alta, a assistência vai ser para aquele paciente. Não para a gente vai botar para a sala de cirurgia toda. Para todo mundo que falou de cirurgia, que vai sofrer uma cirurgia, a gente vai colocar os mesmos cuidados. Tem cuidados em comum? Tem. Mas cada paciente vai ter o seu cuidado especializado, cuidado individualizado, então individualidade. A outra é investigação, que eu notei. Investigação por causa que a gente investiga o histórico do paciente para saber o que a gente vai ter que nos preocupar mais no pós-operatório. A gente vai investigar se tem alguma complicação ou algum diagnóstico de enfermagem no pós-operatório, o porquê e de onde isso está vindo, se é da anestesia, se é de alguma comorbidade que o paciente tem, se é por causa de um fator que a gente não pode mudar como idade, sexo e as próprias comorbidades. Então eu acho que investigação e também a comunicação, eu não posso deixar de fora porque é uma comunicação, enfermeiro com paciente, enfermeiro com médico, enfermeiro com anestesista, enfermeiro com toda a equipe médica, clareza e humanidade, assim, humanização, porque a gente, na minha opinião, quando a gente bota um paciente, coloca um paciente diante de informações onde ele possa entender, onde possa ele ter a sua própria autonomia de cuidado, isso é humanizar o cuidado para mim também. E não só fazer carinho e depois só vai pro mundo. Não, a gente tem cuidado mesmo depois da alta. Então, para mim, é cuidado humanizar. Então, essas são as minhas palavras-chave: investigação, comunicação e humanização também. E individualidade.
próximo, eu quem concordo quiser. com todo mundo que falou, todas as palavras-chave, e eu quero só acrescentar a educação, tanto dos familiares quanto dos pacientes, que eu acho que ensinando e explicando a gente vai conseguir a melhor recuperação possível. Então, eu concordo com todo mundo, inclusive Davi roubou minha palavra, que era humanização, e eu tive que pegar outra agora que eu vou botar a integralidade, que é justamente a integralidade. Linda. Que é justamente a integralidade do cuidado, né? A integralidade que a gente vê no SUS, nas políticas públicas, é justamente você não ter aquela visão curativa somente, mas você cuidar de tudo. Eu ia falar cuidar do cuidado, perdão. Mas, tipo, você cuidar de tudo ao redor. Então, uma prevenção que a gente tem com a educação. É isso, gente. Esqueci a palavra. Legal. Mas a prevenção que a gente tem, o cuidado que a gente vai ter com o paciente, obviamente na questão curativa, na questão da ferida, a humanização que a gente vai ter com o paciente, de botar o paciente como protagonista do seu próprio cuidado. E, além disso, sempre ressaltar que, cara, a gente é enfermeiro, a gente é bom demais, sabe? A gente não pode... Perdão. A gente não pode deixar se abalar por conta de conveniências. Tipo, cara, a gente tem um processo de enfermagem que só existe por conta de teorias de enfermagem. O nosso conhecimento, ele é puramente científico. E a gente não pode nunca esquecer disso. Não é porque a gente põe o paciente como o protagonista do cuidado dele, porque ele precisa ser o protagonista. Você é enfermeiro, você não é pai e mãe, você não vai estar ali sempre, sabe? Infelizmente, eu gostaria muito. Mas, assim... a gente é enfermeiro, a gente precisa sempre ter essa noção de que, nossa, o nosso cuidado muda uma vida e as nossas ações vão mudar essa vida, positivamente, se a gente for muito bom, ou negativamente, se a gente se abalar pelas coisas que a gente vê, sabe? Então é isso, nunca nos esquecermos dos nossos referenciais teóricos, nunca nos esquecer das nossas teorias de enfermagem, nem nada. Tudo isso faz com que a gente seja uma profissão maravilhosa. E é isso, gente. Deixem seu like. Inscrevam-se no canal. YouTube. Olá, meninas. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. E a gente gostaria de agradecer para quem tá vendo. E deixar o recado de que se você é enfermeiro ou até profissional da saúde, cuide devidamente, cuide de forma humanizada, cuide de forma integral, para usar a palavra da Fabi. E se você é o paciente, por mais que tivesse que ser automático, cobre. Se você não entendeu, fala assim, não entendi. Se você tá sentindo alguma coisa, você fala, olha, eu gostaria disso. Então, procure também a autonomia do seu cuidado. Porque atualmente a gente sabe que isso devia ser automático, mas às vezes não é, então cobre. E é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a todos que fizeram o podcast comigo, a todos os protagonistas desse podcast também. Inclusive ao Vitor, que não pôde estar aqui com a gente hoje. Então agradeço a Fabi, Fernanda, o Vinícius e a Carol. E é isso, gente. Muito obrigado por assistir. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a Beijo, próxima. gente. Tchau. Tchau!